Olá pessoal do EJA, tudo bem? A nossa função aqui hoje é dar uma explicação para vocês sobre a aula 12. Então nós chegamos na aula 12 e o assunto abordado na aula 12 é cálculo de raiz quadrada exata. Então vamos aqui entrar na nomenclatura que é usada no símbolo da raiz quadrada. Então, ela tem esse nome, raiz, por causa desse símbolo aqui, ó. Então, o que significa cada nome aqui? O símbolo, que parece esse Vzinho aqui, ele é chamado de radical, ó. Radical. Esse número aqui em cima é o índice. É ele que indica que é a raiz quadrada. Se for 3 aqui em cima, se eu colocar um 3 aqui, ó, aí já não vai ser mais raiz quadrada, vai ser raiz cúbica. Se eu colocar um 4 aqui, será raiz quarta. Se eu colocar um número 5, raiz quinta. E assim por diante. Mas nosso objetivo hoje é ver só a raiz quadrada. Então, 2 aqui é o índice. Observe que quando for 2, o número 2, vírgula, ele pode ser omitido. O que é omitido? Você não precisa escrever, ok? Então, o 2 é o índice, o símbolo é o radical, o número de dentro aqui, o 100, é o radicando. E o resultado do cálculo aqui, esse é que é chamada raiz. Ó, ele é que é a raiz. Então, calcular a raiz quadrada é descobrir o número que resolve aqui, e aqui sendo o índice 2. Então, o resultado é a raiz quadrada. No caso aqui é quadrada porque o índice é 2. Aí. E no caso aqui eu já vou colocar qual é o resultado. Ó. É 10. Por quê? Porque se você multiplicar 10 vezes 10, nós vamos obter o número 100. Olha que interessante. A ideia aqui é qual número que eu coloco aqui dentro que multiplicado ele por ele mesmo dá o número que está lá dentro. Aí. O número multiplicado por ele mesmo que dá o número que está lá dentro. Isso porque é raiz quadrada. Se fosse raiz cúbica, que nem eu falei, aí teria que ser 3 números iguais. Aí. Como é raiz quadrada, 2 números iguais. Se for raiz cúbica, 3 números iguais. Raiz quarta, 4 números iguais. Como é raiz quadrada, 2 números iguais. Então, a raiz quadrada de 100 é 10, porque se eu pegar o 10 e multiplicar por ele mesmo, dá o 100. E 100 é o número que está lá dentro. Vamos ver outra aqui. Raiz quadrada de 81. Então, veja só. A raiz de 81, vamos cercar a raiz de 81. Colocando esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo quer dizer menor. Esse símbolo é menor. Vou colocar aqui. Menor que.
Então, por exemplo, se eu pegar o 6 e multiplicar por 6, dá 36. Então, 6 é menor que a raiz de 81, porque aqui dentro tinha que ter dado, se eu multiplicar o 6 por 6, teria que ter dado 81, não deu, deu menos, então 6 é menor. Por outro lado, se eu multiplicar 10 vezes 10, eu vou obter 100, então 10 é muito. Aí, se eu multiplicar 10 vezes 10, dá 100, não dá 81, então passou. Então, ó, o 6 vezes 6 dá 36, o 10 vezes 10 dá 100. 6 é pouco e 10 é muito. Então, 6 é menor do que a raiz de 81 e a raiz de 81 é menor que 10. Por isso usei o símbolo aqui. Bom, a raiz de 81 está aqui no meio, ó. Se está no meio entre 36 e 100, ela está no meio entre 6 e 10. Quais são os números inteiros entre 6 e 10? Aí tem o 7, tem o 8 e tem o 9. Se ela existe, é um desses números aqui. Aí cabe a mim o quê? Multiplicar, ó. 7 vezes 7, 49. É tudo tabuada, né? Tudo facinho. 8 vezes 8, 64. 9 vezes 9, 81. Olha aí, descobri. Observe que termina em 1, ó. Então, por isso que tem que ser o 9, porque o 9 é o único número multiplicado por ele mesmo, vai terminar em 1 e dá o 81. Então, a raiz de 81 é 9. 9 é a raiz quadrada de 81. Ok? Esse raciocínio, nós vamos usar ele para calcular qualquer raiz quadrada exata. Esse é o raciocínio. Com esse raciocínio, a gente consegue cercar a raiz e descobrir qual é o número que a gente resolve a raiz quadrada. Então, vamos aqui. O número 196. 196 é um número maior. Então, eu vou colocar ele aqui, ó. Raiz de 196. E vou cercar ela. Ó. E eu já sei de cara que ela está entre 10 e 20. Por quê? Quanto que é 10 vezes 10, gente? Não é 100? É, né? Quanto que é 20 vezes 20? Ó, 20 vezes 20. Põe o 0, 4. É 400. Então, não é 10, porque 10 dá 100. E não é 20, porque 20 dá 400. Então, está aqui no meio. Quais são os números aí no meio entre 10 e 20? Ó, vai do 11, 12, 13, 14, até o 19. É um desses números aí, tem 9 números. Só que tem um detalhe, ó, para mim não ter que multiplicar os 9 números, eu levo isso daqui em consideração, ó, termina em 6. O último dígito, aí, ó, termina em 6. Isso é muito importante. Isso vai me ajudar. Quais são os números entre 0 e 9 que terminam em 6? Que multiplicados por ele mesmo, que terminam em 6? Eu vou apagar isso daqui para ganhar esse espaço. Então vamos lá, vamos ver aqui. 0 vezes 0.
termina em 0. 1 vezes 1 termina em 1. 2 vezes 2 vai terminar em 4. 3 vezes 3. 3 vezes 3 vai terminar em 9. 4 vezes 4 não vai terminar em 16, termina em 6. Opa! Então eu já tenho um candidato aqui, ó. Não é que eu vou pegar o número 4, eu vou pegar um número que vai terminar, que está entre 11, entre 10 e 20, que vai terminar em 4. Quais são os números? Números entre 10 e 20, 10 e 20 que terminam em 4. Ó, é o 14. 14 é o primeiro candidato, ó. Primeiro candidato. Aí. Isso é importante. Pô, aqui, coloquei ruim aqui, ó. 14. Primeiro candidato. Qual é o outro número que termina em 6? Se eu multiplicar por ele mesmo, termina em 6. Aí eu vou lá, vou fazendo. 5. Será que tem outro? Termina em 5. Não é. 6 vezes 6. 36. Opa! Termina em 6. O outro candidato, ele vai terminar em 6. Ó, coincidiu, né? 36, 6. Mas é pura coincidência, porque aqui, ó, deu 6, mas o número que eu estou multiplicando é 4. Então eu vou pegar esse 6 aqui, ó. É esse 6 que eu vou pegar. Ok? Então, o outro candidato é o 16. Segundo candidato. Só tem esses dois. Se não for o 14 nem o 16, a raiz não é exata, né? E vamos terminar a tabela, ó. 7 vezes 7 dá 49, termina em 9. 8 vezes 8, 64, termina em 4 também. E 9 vezes 9, 81, termina em 1. Aí você observa o seguinte, ó, que termina em 5 só tem esse. Só esse termina em 5. Agora que termina em 6, tem esse e esse. Que termina em 9, tem esse e esse. Termina em 9. Que termina em 4, tem esse e tem esse. E que termina em 1, tem esse e esse daqui, ó. Termina em 1. Agora, que termina em 5, só tem o 5, e que termina em 0 é só o 0. Aí os outros têm 2 candidatos. Só o 5 que tem um candidato, e o 0 também. Então, é um desses dois aqui, ó. Quem será? Será que é o 14? Está entre 10 e 20. Será que é o 16? Está entre 10 e 20. Como é que eu vou saber? Ué, fazendo a conta. 14 vezes 14. Vou fazer o maior primeiro. Fazer o 16. Ó. 16 vezes 16. 6 vezes 6, 36. Vai 3, dá 9. 6, 1. Ó, 6. 5. Vai 1, 2. 256. Passou. Estourou. Então não é o 256. Então eu vou apelar para o 14. Ou é o 14 ou não é ninguém. Grava isso. Aí, ó. 4 vezes 4, 16. Vai 1, 5.
14, aí, 196. Deu certo ou não deu? Opa, maravilha, perfeito. Aí. Então quem é a raiz de 196 é o 14. Veja como eu calculei, ó. Então aqui eu tinha dois candidatos. Quais eram os candidatos? O 14 e o 16. Qual que serviu? O 14 e o 16 foi descartado. Ok? E aí nesse raciocínio agora eu calculo qualquer raiz. Que nem aqui é de 1024. Eu já vou colocar aqui, ó, a raiz de 1024 e vou cercar ela. Quais os números que estão de um lado e quais os números que estão do outro. Para mim saber, eu vou multiplicando. Ó. 10 vezes 10 é 100, está muito pouco. 20 vezes 20, 400, está muito pouco. 30 vezes 30, tá vendo que eu estou pulando de 10 em 10? Dá 900. Opa, tá perto. 40 vezes 40, 4 vezes 4, 16, 1600. Opa, é muito, então 40 é muito. E 30 é pouco. Aí. Eu não vou colocar 20 aqui, eu vou colocar perto. Tá entre 30 e 20. Ok? Aí, análise. Isso é uma análise. Eu vou multiplicando números por ele mesmo. Então, olha lá. 30 não é? Porque 30 vezes 30 dá 900. 40 não é? Porque 40 vezes 40 dá 1600. Então, quem é? Não sei. Mas eu sei que termina em 4. Ela está entre 30 e 40. Então, vai do 31 até o 39. 40 eu tenho certeza que não é, e nem o 30. Então está entre 31 e 39. E termina em 4. Aí eu vou buscar que termina em 4. Quais são os candidatos? O 2 e o 8. Olha lá, o 2 e o 8. Viu que legal? O 2 e o 8. Então é 32 ou 38. E como é que eu descubro? Aí tu tem que fazer o cálculo. Não adianta falar que tu faz de cabeça que tu não faz. Tu só faz conta pequena. Até 100. Mais de 100 aqui, ó, tu não faz. Olha lá, vou multiplicar o 32. Ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Aí. 4, 12, 10. Opa! Maravilha, é o 32. O 38 não é. Será que não é mesmo? Ó, vou multiplicar para você ver que não é. Não precisa, só estou explicando. 8 vezes 8, 64. 3 vezes 8, 24, 30. 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 3, 9, 10, 11. Aí. 4, 4, 4, 1. Tá vendo? Não é 38, não é. É quem? 32. Maravilha. E vamos para a última. Aí, quem será a raiz quadrada? É um número grande, né? Já vou lá marcar lá, ó. Eu vou cercar ela. 4, 4, 8, 9. Olha lá. Eu tenho que colocar um número aqui e outro aqui. Um que passa e um antes. Primeiro eu tenho que ir até passar. Ó, 40 dá 1600. 40 vezes 40 dá 1600. Tá longe, né? Vou dar um pulo legal aí. Eu vou para 70. 7 vezes 7, né? 49. Então dá 4.900. Opa, passou. Legal. Então aqui é 70. E aqui é 60.
Aí. Se você multiplicar 60 vezes 60, 6 vezes 6, 36 e 2 zeros. Aí. Então 60 dá 3.600, é pouco. 70 dá 4.900, é muito. Então está aqui no meio, entre 60 e 70. Aí apago o resto. Coloco aqui para ficar bem claro na minha mente. 60 vezes 60, 3.600. 70 vezes 70, 4.900, está aqui no meio. Quem são os números candidatos? Vai do 61 até o 69. Termina em que número? 9. Aí eu vou lá. Quais os números que multiplicado terminam em 9? Aí o cidadão. Ó, é o 3. 3 vezes 3 termina em 9. E o 7. 7 vezes 7, 49, termina em 9. Aí. Então, só tem 2. Serão. Está entre 61 e 69. Eles têm que terminar em 3 ou em 7. Por quê? 3 vezes 3 dá 9. Termina em 9. 7 vezes 7, 49. Termina em 9. E aqui termina em 9. Então é 63 ou 67. É um dos dois. Para descobrir quem é de verdade, eu vou multiplicar. 63 vezes 63. Aí você tem que fazer a conta e tem que me mostrar a conta. Números maiores que raiz de 100, eu quero ver o cálculo. Sem o cálculo não vou considerar, ok? Então, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. 18. Põe aqui. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 6 vezes 6, 36, 37. Aí, 9. 16. 9, 3. Deu 4.489? Não é. Então, não é 63. Qual o outro candidato? 67. Então, vamos ver se é esse abençoado aqui. 7 vezes 7, 49. 6 vezes 7, 42, 46. 6 vezes 7, 42, vai 4. 6 vezes 6, 36. E 4, 40. Aí, soma 9, 8, 4, 4. Deu igual? Deu. Yes, está correto. Então, quem foi que deu certo? 67. E a raiz de 4.489 é o 67. Valeu, pessoal? Então, com esses exemplos, agora você vai fazer os seus exercícios, ok? Um abraço.